Boa tarde, pessoal. É bacana estar trocando um pouquinho aqui com vocês, estar mostrando um pouquinho de como a gente trabalha. Não só isso, eu acho que a gente no Brasil, eu ouço muito isso, pelo menos, assim, a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? De, cara, tudo que tem lá fora é melhor do que o que a gente está fazendo aqui. De, as empresas fora são referência, estão fazendo acontecer, o modelo delas, como elas trabalham e tudo mais, é referência, muito bacana, legal, vamos seguir essas empresas. E a gente tem muitas empresas, eu converso com várias empresas dentro do país e fora, que já estão seguindo referência, já estão sendo referência, fazendo muito mais os processos, metodologias, criando isso, o que está acontecendo lá fora. Então, assim, não é só lá fora que é referência, e aí está contando um pouquinho de como a gente faz isso para milhões de pessoas. Ou seja, como a gente trabalha numa gama tão grande, vocês vão entender um pouquinho mais, eu vou contar um pouquinho a história, o quanto isso é importante e você pode trazer para o seu mercado, seja ele pequeno, está começando agora, mediano, ou está realmente projetando para milhões de pessoas. Primeiro falar um pouquinho do OLX, né? Quem é o OLX? Hoje nós somos a maior plataforma de compra e venda da internet. É o maior marketplace do Brasil. Então isso é só para mostrar o porquê ou como a gente está projetando ali para milhões em um âmbito realmente bem grande ali. A gente está trabalhando para pessoas de várias classes, idades, um pouquinho números. Acho que todo mundo aqui é conectado a números, para vocês entenderem para quem que a gente está trabalhando. Hoje nós somos 50 milhões de usuários na plataforma. São praticamente 7 milhões de usuários por dia. Então, um volume bem expressivo para a gente ser a maior plataforma de compra e venda. Quando a gente fala esse número, é 1/4 da população do Brasil. Praticamente foram 3 milhões de anúncios inseridos no último mês. Momentos que as pessoas estão com crise econômica, o país está passando por isso, as pessoas não têm grana para comprar um carro zero, trocar de telefone, comprar uma geladeira e por aí vai. E aí, muito mais do que só uns números bacanas, a gente se referência em números grandes e tal, a gente tem um propósito muito bacana, do Sharing Economy. De momentos que as pessoas estão sem grana para trocar ou comprar alguma coisa zero, crise econômica no país, a gente já gerou 1,1% do PIB do país, são 70 bilhões de reais. Então isso é muito bacana para a gente falar um pouquinho para quem que a gente está trabalhando. Quando a gente tem um volume desse, é que a gente está trabalhando para muita gente. O quanto você tem que entender realmente quem é a pessoa que você está trabalhando para poder atender essa volumetria, esse número vai de classe A, B, C, senhor, senhora. A criança não pode usar a nossa plataforma, mas a partir de 18 anos já pode. Então, ou seja, a classe de idades aí é muito grande, o volume é muito. Então, o que a gente pode impactar e ajudar essas pessoas? E para a gente é uma coisa muito bacana. Também estou passando o mesmo problema aqui, né? As coisas não vão. Tem um propósito que não só trabalhar com esses números grandes, que é aproximar brasileiros e transformar itens de felicidade. A gente conversa com os usuários, consumidores, o tempo inteiro. Não dá para fazer algo sem chamar essa pessoa e conversar com eles direito. Então é um momento que a gente conversa com eles, a gente ouve assim: eu não tinha grana para pagar o colégio das minhas filhas, eu voltei a pagar o colégio das minhas filhas graças ao OLX. Hoje eu viajo uma vez ao ano com minha família, graças ao OLX. Consegui trocar de carro. Minha família está crescendo, tive que trocar de carro rápido e tudo mais. Vendi meu carro muito rápido pela OLX. Então a gente vê que realmente a gente impacta a vida das pessoas. E não só números bacanas e tal, todo mundo gosta de trabalhar com isso, mas mexer na vida das pessoas é algo realmente relevante para a gente. É algo que está nas nossas paredes, que está na nossa veia de a gente se sentir feliz hoje estar fazendo acontecer na vida das pessoas. E aí, a gente tem algumas frases que a gente tem espalhado pelo escritório, que a gente fala o hábito de desapegar é capaz de grandes transformações nas vidas das pessoas. Quando a gente ouve as pessoas falarem assim: pô, voltei a pagar a escola da minha filha, viajei com minha família esse ano graças ao OLX. Isso tem que estar acessível para todo mundo. Não dá para fazer isso só para um público específico. A gente não acredita que a gente pode ser o maior marketplace do Brasil se a gente realmente não conseguir provocar isso em todo mundo. E aí é muito legal, porque as pessoas falam assim: legal, você vai falar um monte de número bacana, gigante, vocês têm grana para isso, mas como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Então, isso tem que começar agora, isso tem que começar a ser construído de pouco a pouco, ser feito desde agora na sua empresa. Se tem 5, 10 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, até chegar no nosso volume de ter 600 pessoas. Porque aí você vai começar a construir esse volume, construir isso internamente, a projetar para chegar para milhões de pessoas. E aí vocês vão estar muito mais maduros do que nós, muito mais maduros do que muita empresa. E aí aquela coisa de, lá fora é referência? Não. Então vamos começar a falar um pouquinho dentro do OLX como a gente trabalha. Primeiro, como é a estrutura interna, né? Como que a gente está organizado internamente.
A gente está organizado em squads, acho que muita gente já deve conhecer isso, saber o que são os squads, são modelos que o Spotify criou há bastante tempo atrás, as empresas estão seguindo. Na verdade, agora estão até evoluindo, a gente tem os squads, estão contidos em tribos. As tribos são foco maior, ou seja, por exemplo, eu tenho tribo de monetização e lá estão os squads de P2P, pagamentos, exposição de produtos, criação de produtos. E aí eu tenho squads de descoberta de conteúdo e tem vários squads. Os squads são contidos são praticamente mini OLX, elas são capazes, autossuficientes de colocar um produto no ar, de colocar uma funcionalidade no ar, de fazer qualquer interação sem depender de nenhuma outra, praticamente. Em cada squad, eu tenho um PM, eu tenho um designer. O designer, às vezes, é compartilhado com outro squad. Por quê? Às vezes, o squad tem um baixo esforço. Então, sei lá, estou nessa tribo de monetização, estou trabalhando no squad de P2P e, nesse momento, ele está se validando, ainda não tem muito esforço. Eu fico ocioso, eu consigo atender mais um squad, pego o de pagamentos, que é o final do funil ali, faz muito sentido para mim. Ok. Então, esse design é compartilhado no squad. Também tenho 4 desenvolvedores, full stack, front-end, back-end, Android, iOS. O designer acaba sendo um pouco híbrido, mas a gente trabalha com a especialidade de cada um. Ou seja, o UX é o arquiteto, ele vai trabalhar com pesquisa, fluxos, e o UI é o cara vision, de interação, tem product design, design thinking. A ideia de compor nesse squad de acordo com a necessidade dele. Por exemplo, esse squad é um squad que tem muita interface com o usuário. Então eu tenho um design de interação ali, que ele está conectando várias informações rápidas e fazendo interações que realmente são relevantes para aquele squad. Eu trabalho no squad de criação de novos produtos online, então é muito mais negócio, muito mais business. Então eu tenho que descobrir com o usuário ali, pesquisas e tal, entender o que é relevante para criar produtos. Ele quase não cria interface. Mas como eu falei, eles são um pouco híbridos. Vai ter momentos que ele vai ter que fazer interface. E aí ele não é especialista disso. Ele vai conseguir se virar, resolver. A ideia é que esses squads componham uma tribo multidisciplinar. Então, ou seja, eu tenho um squad que tem um cara mais vision, eu tenho um squad que tem um cara mais UX, eu tenho um squad que eu tenho um product designer, que é o cara que vai pensar mais números ali, pesquisas, interações rápidas, fazer coisas e estar colocando no ar rapidamente. E aí a ideia é que eles se ajudem. Ou seja, dentro desses squads, eles vão estar se ajudando de acordo com a necessidade. Se eu estou no meu squad ali, é mais interação, talvez um squad que tem um UX vai precisar de ajuda em alguns momentos. Não só isso, eu não sou especialista em pesquisa. Eu vou precisar de alguma ajuda em algum momento de um especialista de pesquisa. E na minha tribo eu tenho esse cara. Então eu vou levantar a mão e falar, cara, vamos me ajudar ali, que eu preciso fazer algo mais profundo. Vamos dar um suporte aqui para eu conseguir fazer algo mais, uma interface, uma animação. Então dentro da tribo eles trocam muita figurinha. Não só na tribo, acho que cross teams ali, eles trocam e se ajudam muito. Essa é uma coisa, a gente tem uns valores dentro da empresa, eu vou falar isso um pouco mais na frente. E é bacana que o tempo inteiro a gente tem uma sinergia e tem uma troca o tempo inteiro. Mas a ideia é que dentro da tribo eles troquem bastante. Tá. Como que a gente está escalado dentro da empresa? Assim, cada vez mais as empresas estão aprendendo que não adianta ter um pool de designer, ter 2, 3 designers atendendo a empresa inteira. Porque você não consegue entender o processo inteiro, você não consegue fazer entregas de forma escalável, rápida, por aí vai. Grandes empresas como o Atlassian, o Dropbox, Uber, e por aí vai, IBM e tal, já aprenderam isso e começaram a escalar o volume de designer por desenvolvedor. Ou seja, a ideia de você que tem um rating de design por desenvolvedor para saber o quanto você está conseguindo ser ágil, trabalhar de forma estratégica, trabalhar realmente... Você está andando na frente, porque às vezes você está com uma empresa, por exemplo, a gente tem, eu vou falar mais um pouquinho na frente, mas a gente tem um volume muito grande de desenvolvedores. Imagina, se tivesse só 4 designers ali, eu não ia conseguir andar na frente da empresa. Eu trabalhei em empresas que às vezes tinham, era eu e mais um cara para, sei lá, 80 desenvolvedores. Como que a gente fazia isso? A gente tinha que correr muito para fazer isso. Como você consegue acompanhar e ser estratégico? Ou seja, fazer o mínimo possível para realmente, às vezes, antes de desenhar uma interface, saber o que você quer resolver. Desse formato, você realmente saber ter um volume ali de designers grandes de acordo com o desenvolvedor. Hoje a gente está de 1 para 8. A ideia é que a gente, dentro de 2 meses, esteja de 1 para 6. Ou seja, praticamente vai estar um designer por squad, que ele vai continuar
vai estar totalmente focado em uma entrega. Não só isso, ele vai estar olhando os números, ele vai estar pensando na frente, o próximo quarto, o que tem pronto ali, dentro daquele fluxo do usuário, daquela jornada, daquele contexto, e é uma entrega muito mais acionável. Ou seja, eu não tenho que parar, o que eu tenho que fazer agora, o que fazer aquilo outro, sair correndo para fazer as coisas. Ele vai gerar demandas, ele vai ser o gerador de demandas. Ele não vai ser reativo ao que tem que fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Não, ele vai ser proativo. A gente tem que fazer agora isso, a gente tem que fazer outra ação, e por aí vai. Tá, agora vamos entrar como trabalhamos. Já dei um pouquinho de contexto de como é a estrutura da empresa, como que a gente está. Vamos falar como que a gente trabalha lá dentro. Primeiro vamos lembrar algumas coisas aqui. Hoje, alguns números lá dentro. Temos 11 analistas, são 15 designers, são 22 PMs, a gente tem 24 squads, são 110 desenvolvedores. Para desenvolver isso, criar um produto para 50 milhões de pessoas. Eu acho que a proporção não está boa. Eu acho que é um número muito pequeno para essa quantidade de pessoas. Quando eu falo que é um número muito pequeno, para tomar qualquer ação, resolver o que a gente vai fazer, é um número muito pequeno. O que você quer dizer com isso? UX não é e não deveria ser função só do designer. É de toda a empresa. Não coloque na cabeça que design é o único responsável para efetivar ou trazer um retorno de investimento para a empresa, trazer um número. Não achem isso. Tem que ser a empresa inteira. Se você vai achar que eu sou o cara que briga pela empresa, que briga para fazer o resultado e tal, tire isso da sua cabeça. A briga realmente vai continuar. Enquanto você não der braços e mãos para outros times e começar a andar em conjunto. Tá. Mas eu entendo muito bem a cabeça do usuário. Quem já pensou assim? Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Várias vezes. Eu vendo muito no OLX, ganho dinheiro, ou no produto X, Y, eu sou usuário. Claro. Cara, não faz isso. Não faz isso quando alguém, um PM, CEO, falar para você, sério? Você é usuário? Então, começa a dar personas para ele e dizer assim, e se o público fizer isso? Tá, e a pessoa não tem esse carro que você tem, está no ônibus, está no metrô, está na rua. E aí, qual a última vez que você passeou e fez aquilo? Diz casos ou situações que essa pessoa não passe. Aí a pessoa vai começar a questionar e pensar assim, então, eu acho que você não é o usuário total. Pode ser um tipo de usuário. Falar uma solução que, eu sou usuário, eu estou fazendo isso para realmente eu entendo o usuário, cara, tira isso, acho que isso já foi o momento. Traz o usuário para perto, converse com essa pessoa, eu vou falar mais isso. Rolorand é a VP da Nielsen Norman Group. Tem um vídeo dela no YouTube de 2 minutos, que é animal. Ela fala exatamente isso. UX, sem trazer usuário, cara, é só X. Você não vai ter o contexto, você não vai saber para que você está fazendo. Não só isso, eu gosto de dar spoiler no meio do bate-papo assim. Cara, no final das contas alguém vai te cobrar assim, você não está entregando resultado. E aí você reverte assim, não, você não está entregando resultado, eu estou fazendo o que você está pedindo. Você não sabe se o usuário quer isso. Estou fazendo o que você está pedindo. Se o usuário não quer isso, não está entregando o número, a culpa é nossa. Tá. E aí surgem várias dúvidas que todo mundo passa assim. O cara não acha o botão, essa tela não converte, essa tela não está entregando o resultado que ela esperava, o usuário não está achando o que fazer nessa tela, qual o fluxo, para onde ele vai, o que eu faço aqui, o que tem que fazer nessa tela, como termina essa ação. Tem várias perguntas que a gente faz assim, desde... a tecnologia está voltada para o mercado certo? Será que eu estou desenhando a solução para a web, de repente seria aplicativo? Tem várias perguntas que a gente faz, ouve e fala assim, cara, como que a gente responde isso? Os números estão respondendo isso? Será? Não só isso. Tem uma última pergunta que é muito boa. O NPS. Todo mundo hoje em dia trabalha com NPS, né? Trazer algum dado assim, quantitativo. O NPS está trazendo resultado para a empresa e fala assim, não, a gente está vendo que pelo NPS os usuários não estão gostando do produto. Tem alguma coisa que não está valendo a pena, não tem valor de negócio para eles. E aí, os acionáveis disso? O que você faz? E as empresas estão começando a parar de trabalhar com NPS por causa disso. Ela mostra para o CEO, mostra para a diretoria que o produto não está evoluindo, não está indo bem. O que você faz? Como que você avança? Tá. Tem um framework muito conhecido, Design Council, Double Diamond. A gente trabalha com ele na OLX, tem vários frameworks. A gente entendeu que ele atende muito, muito bem a gente.
porque ele tem todos os processos ali que a gente usa hoje em dia. E isso é muito, muito bom para a gente. Desde descoberta, prototipação, cocriação, envolver todo mundo. Não só isso, ele é cíclico, ou seja, vai ter alguns momentos que você pode voltar atrás e falar, isso não está indo para frente, isso não está andando. Vamos dizer como que era um dia a dia? Vamos lá. Primeiro momento é descoberta, né? Então a gente vai trazer o usuário para dentro da empresa. A gente tem um laboratório de usabilidade. Calma aí, Alessandro. Pô, isso é caro. Acabei de falar com o pessoal ali fora. Tá, um simples survey. Isso é baratíssimo de fazer. Simples survey, você manda para alguns usuários. Liga para alguns usuários, para alguns usuários na rua. Conversa com o usuário. Primeiro momento você vai conversar com o usuário. Você tem que entender qual o problema você quer resolver. Se você não entender qual o problema você quer resolver, você está desenhando solução, hipoteticamente, que você nem sabe se isso vai resolver um problema, botando feature no ar, e aí? O que mais? Qual é a próxima? Você tem que entender o que você quer resolver. Como você entende isso? Chama o usuário para perto, conversa com ele. Conversa com ele em todos os momentos. Se sua empresa tem um CS, desce para o time de CS, vai conversar com eles e fala assim, o que está acontecendo de problema aí? Quais são as oportunidades que você entra a trabalhar? Esse é o primeiro momento. A gente trabalha com OKRs, são metas trimestrais. Esses OKRs têm que ser abraçados pelo squad, pela tribo. Os desenvolvedores, os designers, todo mundo tem que falar assim, eu concordo com isso, vamos em frente. Vamos lá, caso real. Hipoteticamente, vamos dizer que eu trabalho em um time de growth e eu tenho que aumentar 10% da base. O que é aumentar 10% da base? Não sei o que eu tenho que fazer aí. Não sei. Quem vai me dizer? O usuário. Vou conversar com ele, e aí conversando com o usuário, público brasileiro, todos os nichos, todas as classes. Eles falam, o brasileiro adora competição, né? Se eu falar assim, ó, quem chegar primeiro ali ganha uma meia da OLX, cara, vai sair meia dúzia correndo aqui. O brasileiro adora competição. Não só isso, game. Redes sociais. A gente conversando começou a ver várias hipóteses, vários temas interessantes. E a gente começa a fechar em temas. Só que a gente tem que fazer um match de hipóteses que estão sendo levantadas pelos usuários, que são temas, mais dados quantitativos, métricas. Olhar para as métricas que estão dentro da empresa. Eu vejo o NPS, nesse momento o NPS é importante. Nesse momento eu olhar os dados de o que não está convertendo, o que não está entregando resultado é importante. E aí eu vou olhar todos esses números versus o que o usuário está falando e começar a ver uma possível oportunidade de alguma hipótese bacana ali ser trabalhada. Vamos lá. Gamificação. Caramba, o usuário falou rede social, falou jogos, falou gosta de compartilhar, jogar coisas e tal. Gamificação pode ser um tema interessante. Vamos envolver todo mundo? E aí é o momento que você começa a envolver mais pessoas para o que você tem que fazer ali dentro. Você já tem temas, você já tem pesquisa, já tem um monte de informação na sua cabeça. Você está começando a abrir a ponta do diamante para o meio da etapa. Que é o quê? É começar a definir para onde você vai. Só que você não vai definir isso sozinho. Lembra que eu falei isso no início? Você vai envolver mais pessoas. Cocriação. Faz todo mundo se sentir dono. Não é o designer que está criando algo. Tira um pouco também daquele estrelato do designer. De cara, sou eu que fiz isso. Sou eu que fiz aquilo. Não. Todo mundo sente um pouquinho do donos. A gente tem mais hashtags espalhadas pela parede da OLX que são nossos valores. Somos todos donos. Não dá para o designer ir sozinho. Lembra que eu falei lá na frente? Você vai ser o designer que alguém depois vai bater no teu ombro e falar assim, você não está entregando o resultado, cara. Não sou eu. É você. É ele. É todo mundo. Todo mundo é responsável pela empresa. Então, seja sua empresa de 5, 10, 20 pessoas, para 100, 1.000, 2.000, 5 milhões, quanto for, é todo mundo responsável por isso. Não dá para uma pessoa ser a única responsável e cobrada por isso. Ou não dá para uma pessoa falar assim, cara, sou eu. Eu que sou o cara que entreguei ali, ó, aquele botão ali que fiz entregar milhões. Não faz isso não. No final das contas, você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar da ajuda de alguém. E essa pessoa, em algum momento, ela pode falar assim, não quero te ajudar. E aí? Então, traz todo mundo para uma sala. Começa a desenhar junto. Desenhar não é desenhar uma tela, é desenhar a solução. Tem o problema, tem as hipóteses, tem os dados quantitativos, qualitativos. Tudo isso espalhado numa sala, envolve todos os stakeholders. O designer não vai ser mais a estrela da ação ali. Acabou essa coisa. O designer não vai ser assim, cara, fui eu que estou desenhando na minha mesinha. Não. Acabou. Todo mundo vai sentir a estrela desse momento. Todo mundo vai falar assim, eu tive a minha mão ali. Eu tive meu pedaço ali. Não só isso, eles vão comprar sua briga, porque eles vão ouvir o que o usuário está falando. Cada um, o PM, os stakeholders, quem tem a ver com aquele projeto que você está criando, o pessoal do marketing, o CS, quem for, vai sentir dono. Na hora que isso estiver em produção, eles vão falar assim,
eu participei, com certeza isso vai dar certo. Ou a gente vai ter um aprendizado junto ali. Não deu errado, cara, a gente tentou. Vai ser mais gente abraçando a sua causa, vai ser mais gente brigando por você, vai ser mais gente te dando o braço falando assim, vamos lá, vamos tentar isso aqui juntos. Então, a gente já está no meio do diamante. A gente está indo agora para o momento que as pessoas já nos apoiaram, já criamos juntos alguma possível solução ali. E aí a gente vai começar a pensar assim, né? Todo mundo fez parte. Todo mundo está feliz e a gente vai para colocar no ar. Não vai colocar no ar agora, é caro. A gente fala muito que design, PMs, tecnologia, só são usuários quando são para eles mesmos. O produto é interno. Aí você pode falar que eles são usuários. Fora isso, não são usuários. Então, o tempo inteiro eu gosto de falar isso. Não comece a projetar algo dentro do seu squad, do seu time, e falar que a gente está desenhando sem envolver ninguém, sem estar chamando o usuário para perto. A gente criou aqui uma POC, criou aqui uma hipótese, estamos desenhando, e a gente vai botar no ar. Faz isso não. Já cansei de conversar com pessoas que ficaram... O modelo Lean, né? O modelo Lean é maneiro na hora que você lê, mas na prática você tem que saber como fazer isso funcionar. Você botando 1, 2, 3, 4, 8 vezes no ar, até você saber o que deu certo e se não deu certo. E aí? Eu vou contar casos reais, vocês vão entender. No momento que é assim, eu já tenho pronto a minha ideia, o que eu quero fazer. Fechei a primeira ponta do diamante. Quero fazer gamificação em redes sociais. Vamos fazer um teste agora. Vou começar a abrir a segunda ponta do diamante. Vou fazer um protótipo, baixa fidelidade, e vou para a rua testar. É muito barato isso, ou seja, se eu tiver 8 ideias, como eu tinha falado, eu vou testar as 8 ideias. Isso é barato. Qualquer um pode fazer a qualquer momento na esquina, desceu com um outro design, com PM, envolve todo mundo. Não fica só vocês, não fica. E vocês vão ver que cada vez mais isso vai ter um valor. As pessoas vão sentir assim, pô, me chamou para perto, eu vi o Manel da padaria falando, que legal, que bacana. Isso é muito bom. Tá, vou contar um caso real para vocês. Desapegar. Todo mundo recebeu a meiazinha do desapegar, né? Tá lá, também estou com a minha aqui e tal, maneira. Isso é tão famoso para todo mundo. Cara, tem gente que até tatuaria, pô, desapegar. A gente já viu que isso é top of mind. Muito maneiro. E aí, numa dinâmica dessas de cocriação, as pessoas saíram e falaram assim, pô, vamos colocar o desapegar. Por quê? A gente tinha que criar um mini perfil para melhorar alguns problemas que a gente achava, desde elas de começar a conhecer um pouco quem era a pessoa que estava comercializando ali, vendendo alguma coisa, ganhar um pouquinho mais de confiança, ajudar a ter os números de troca melhor. E começamos a criar um mini perfil, o que era necessário naquilo, mostrar a data de quando a pessoa estava na plataforma, quando que ela começou ali. Então o Alessandro está desde 2012. Desapegar, gente, cara, porra, sacada, hein? PM falou, todo mundo, cara, você tem que participar do tempo inteiro das reuniões com a gente. Mega sacada, desapegando. Alessandro está desapegando desde 2012. Cara, animal. Vamos testar? Vamos para a rua. Todos os usuários que a gente testou na rua falaram assim, pô, legal, o Alessandro está desapegando do carro dele desde 2012. Era 40 mil, vou pagar 10. Cara, ó, tô saindo maneiro com você. Se você ficar mais 1, 2 anos aí, esse carro não vale nada. Vamos lá? Topa, vende aqui para mim. Então, baixo custo. Antes de botar 8, 10 hipóteses no ar, a gente consegue validar rapidamente. Muito rápido a gente ouvir um usuário. Não só isso. Será que um teste AB ia mostrar isso para a gente? Quantas vezes a gente vai ter que inteirar para descobrir que esse era o problema? Baixo custo, gente. Começa a pesquisa, baixo custo o tempo inteiro. A gente tem uma meta de fazer uma pesquisa por dia. E a gente faz mais do que uma por dia, com vários times. Baixo custo o tempo inteiro, envolve o usuário o tempo inteiro, envolve as pessoas. Vamos lá. Vou mostrar mais coisa. Porque, como eu falei, o teste AB não mostra tudo. Não mostra 100% o que passa na cabeça do usuário. O usuário está pensando em alguma coisa e você não sabe como chegar lá. Mais um caso real. Float button. Aquele botãozinho flutuante da tela do Android. A gente teve 5 ideias diferentes. Falou, cara, maneiro, vamos testar. Porque aquele lapisinho não funciona na maneira, câmera. Fizemos as 5 versões e fomos para a rua. Validamos qual era melhor. Botamos no ar e vimos realmente qual era melhor. Ou seja, imagina, colocar no ar, testa uma, beleza, contra a real, vamos para a segunda, terceira, quarta, quinta, qual o custo disso, desenvolvimento. Em um dia a gente fez um protótipo, colocou no ar, testou, validou, qual era o melhor para a gente. Tá. Então, aí eu vou falar um pouquinho mais agora. Falei de como fazer
o processo nosso, que a gente termina prototipando, colocando na rua e depois vai em teste em produção para validar que aquilo deu certo. Então a gente consegue mostrar que design tem ROI. Don Norman falou num post dele há um tempo atrás, acho que um mês, um pouco assim, o design não tem ROI e tal, qualquer coisa reclama que o seu chefe sai da empresa. Ele fala, isso é fácil, eu não consigo fazer isso não. Se eu falar isso com a minha gestora, estou na rua no dia seguinte. Não só isso, na hora que você for pedir um aumento para o seu gestor, ele vai perguntar assim, quanto que você está entregando? O que você está fazendo de resultado para a empresa? Jared Spool, outro cara famosíssimo aí, animal, conflitou contra ele falando assim, você tem que ter ROI, mas nem sempre você vai trabalhar num time que tenha ROI. ROI é quando você trabalha num time de monetização. E aí você consegue provar o teu ROI. Mas o teu ROI é um storytelling que você fez o usuário avançar num fluxo. Quando o cara terminou alguma tela, você consegue provar realmente o que você está fazendo. Só que você não pode ser medido pela quantidade de tarefa. Eu mostrei várias coisas até agora, teu processo, quantas empresas estão amadurecendo. Por quê? Porque quanto mais você for estratégico, mudar uma coisa, você mexer em um botão no teu faturamento em 1 milhão, cara, você é a pessoa. Você entregou um mega resultado. Você não precisa fazer 1000 coisas para entregar uma solução, porque você está entregando um valor real para o usuário. Você está sendo cada vez mais user-centric, pensando no usuário. Então, um designer tem realmente saber o que ele vai impactar na empresa. Ele não está trazendo, ele está fazendo o bounce reduzir, chamado em CS, está fazendo o cara completar um funil, está fazendo converter um botão, está contando storytelling, o cara vai até o final da página. Cada ação que a pessoa consegue avançar e completar, você é responsável por isso. Então você tem o seu ROI, você tem um valor de mercado, e essa é a grande diferença no design de produto, porque ele conecta todas as pontes, ele faz a empresa ser muito mais um time, muito mais unido, do que realmente ser um cara que está entregando uma arte sozinho, um estrelato ali. Então isso é muito... mais do que o designer que algumas empresas acham, e é um designer do futuro. O cara pensa realmente na necessidade real do usuário. Só para mostrar um finalzinho, isso foi desde pesquisa com o usuário, mostrando o ROI de impacto com o usuário que a gente reduziu em CS, necessidade do usuário de criar um chatbot e por aí vai. Várias açõezinhas que eu consegui provar de um designer criando 1000 features ali praticamente, que atende um usuário. Ou seja, impactou em vários times participaram disso. Desde marketing, desde tecnologia, porque tinha envolvimento de tecnologia para reduzir velocidade do aplicativo, e por aí vai. Gente, é isso. Obrigado.